Ore para que a vossa fuga não seja no inverno, diz Jesus no capítulo 24 de Mateus. Porque no inverno o povo quer ficar escondido do frio. Mas que bom que você está aqui. Você é um desses que não tem medo do frio. E eu quero te convidar, nós queremos ministrar uma palavra aqui. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8. Temos também muitos irmãos que não estão aqui porque foram para o retiro de casais e alguns já voltaram, mas aquele trabalho todo, às vezes que tem, você voltando de uma viagem, então tem muitas pessoas que não estão aqui ainda devido a esse compromisso. Abra lá em Atos capítulo 8, eu quero ministrar para vocês uma palavra que chama uma presença que traz alegria. Uma presença que traz alegria. Atos capítulo 8, nós vamos ler do verso 4 ao verso 8. Abra lá para que você possa acompanhar conosco esta leitura. Se você não trouxe essa Bíblia, você vai ler ali no telão. Atos capítulo 8, do verso 4 ao verso 8. Diz assim: mas os que andavam dispersos, diga dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava, diga pregava, a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais, diga sinais, que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria, diga alegria, naquela cidade. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, pedir ao Senhor que esta palavra possa, Deus, ser ministrada ao coração dos teus filhos, da tua igreja, que esta palavra possa, Deus, como uma semente, entrar no coração de cada um, e que ela possa, Deus, frutificar, ela possa dar fruto. Pai, que os ouvidos estejam atentos, nós repreendemos toda a obra do mal, tudo aquilo que tenta tirar a atenção dos teus filhos, nós desautorizamos qualquer espírito que tenta tirar muitas vezes a atenção dos teus filhos, Pai. E declaramos, Deus, a bênção do Senhor neste lugar, na vida dos teus filhos, nesta noite, Pai, que esta palavra possa entrar, Deus, como uma espada de dois gumes, no coração de cada um que está aqui, e que nós sejamos transformados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, uma das coisas mais maravilhosas que existe é o poder transformador do Evangelho. Nós estamos falando em missões nesse mês, vocês estão vendo a igreja enfeitada com a bandeira das nações, né? E nós estamos falando de missões nesse mês, e nós precisamos lembrar que fazer missões é justamente levar para outros lugares este evangelho que transforma a vida de pessoas. Então muitos lugares são alcançados pelo evangelho através da vida de missionários que se dispõem a sair, se dispõem a ir para uma outra pátria, se dispõem a ir para um outro lugar, a levar esse evangelho, que é o evangelho que muda a vida das pessoas. Porque onde chega o evangelho, ele produz mudanças, e mudanças para melhor. Existem mudanças que tem gente que muda para pior. Mas eu digo para você que onde chega o evangelho, a mudança é para melhor. Nós mudamos para melhor. Quando uma vida recebe o evangelho, esta vida é transformada, esta vida é mudada. Quando o evangelho chega numa vida, esta pessoa é transformada. E se nós passássemos o microfone aqui, nas cadeiras, todo mundo que está aqui poderia contar o testemunho de como foi a transformação que o evangelho fez nas suas vidas. Nós vimos recentemente, numa sexta-feira, o testemunho do Ricinier, que mostrou as fotos dele aqui, o que o evangelho fez na vida dele. Mas quantos testemunhos aqui nós poderíamos ouvir a respeito da transformação que o evangelho fez na vida das pessoas que aqui estão? Nós éramos uma coisa antes de Jesus e somos outra coisa depois de Jesus, porque o evangelho de Jesus muda as nossas vidas. Aonde o evangelho chega, ele muda. Quando o evangelho chega numa família, ele muda a história de uma família. Uma família não é mais a mesma depois que o evangelho chega. Eu sempre falo, quando nós estamos ministrando o nosso encontro com Deus, e eu conto um pouquinho da história da minha família. O meu avô era um homem que era viciado em álcool, ele muito cedo, com 13 anos de idade, ele já bebia. Ele contava essa história, a minha avó contava, os meus tios, a minha mãe falava sobre isso. Com 13 anos de idade.
já era uma pessoa que bebia álcool. A minha avó cresceu com aquela dificuldade do meu avô, né, sendo uma pessoa, um homem embriagado, um bêbado, aquela pessoa que muitas vezes os filhos têm que buscar caído lá na valeta. Mas um dia aquela família ouviu o evangelho. Um dia ouviu o evangelho, o meu próprio avô, ele escutou o evangelho, ele estava passando numa cidadezinha, uma portinha aberta, uma Assembleia de Deus pequenininha, aquela luzinha de lampião, e ele não sabe nem porquê, diz a minha mãe, que a minha mãe estava com ele, ela tinha 3 anos de idade, ele puxando a minha mãe pela mão, entrou naquela igrejinha, e ouviu um apelo, e não entendendo muito bem, meio bêbado ainda, mas foi lá na frente, e recebeu a Jesus como Salvador da sua vida. E queridos, a história da minha família mudou, a história da minha família não foi mais a mesma. Porque de uma família sem perspectiva, de pessoas sem esperança, houve uma família que foi transformada. Meus tios são pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, família abençoada. Já estamos aí na 4ª geração de homens de Deus e mulheres de Deus, porque o evangelho entrou numa família e mudou a história de uma família. Onde entra o evangelho, quando ele entra numa família, ele muda a história de uma família. Quando o evangelho chega num bairro, numa localidade, ele muda a história desse bairro. Eu lembro da história do David Wilkerson. Você pode ver no livro A Cruz e o Punhal, que ele fala, ele era pastor numa cidade, ele estava numa igreja, ele tinha uma vida tranquila como pastor numa comunidade, e de repente ele foi impulsionado pelo Espírito Santo, e ele vai até Nova York, chega no Brooklyn lá, aquele monte de jovens perdidos nas drogas, no vício do álcool, aqueles jovens vivendo uma vida terrível, um bairro totalmente perigoso de Nova York, um bairro difícil de Nova York, e por algum motivo, o Espírito Santo leva ele a estar naquele lugar, ele deixa a sua comunidade, ele deixa a sua igreja, e ele abre lá um centro jovem, e ele começa a pregar o evangelho para aquelas pessoas, e aquele lugar é mudado, aquele lugar é transformado, aqueles jovens já não são mais as mesmas pessoas, porque aonde o evangelho chega, o evangelho muda a vida das pessoas. Nós podemos falar a respeito de um país, a história fala a respeito de John Wesley, e como John Wesley é reverenciado na Inglaterra, como um herói da Inglaterra. Veja, queridos, ele não é reverenciado pela igreja da Inglaterra, ele é reverenciado pelo país da Inglaterra, porque a Inglaterra pode-se dizer a uma antes e uma depois da pregação do evangelho através da vida de John Wesley. Ele mudou a história daquele país. A Inglaterra era um país onde os homens viviam, existiam muitos pubs, as cidades existiam muitos pubs, e aqueles homens trabalhavam nas minas, e saíam daquele trabalho, e um bebê, criança já muito cedo, estavam viciadas no álcool. Mas a história diz, aonde John Wesley pregou, os pubs fecharam, o evangelho mudou a vida daquelas pessoas. E até hoje, os ingleses olham para John Wesley como um herói desta nação. O homem que levou o evangelho, o homem que pregou o evangelho para uma nação e mudou a história daquela nação. Nada fica como está quando é tocado pelo poder transformador do evangelho, e a mudança é para melhor. Eu tenho certeza absoluta que todos que aqui estão, que já receberam a salvação do evangelho, as boas novas do evangelho, que já vivenciaram em suas vidas a transformação proporcionada pelas mãos estendidas de Jesus, pode comprovar isso. A tua história é uma antes do evangelho, e a tua história é outra depois do evangelho. O evangelho de Jesus traz a presença da transformação, da mudança, da tristeza para a alegria, do desespero para a esperança, da morte para a vida. O evangelho produz mudanças. O evangelho é o poder de Deus que muda a vida das pessoas, das cidades, das nações. O evangelho produz mudança. O texto que nós lemos, ele traz um relato desse processo, dessa mudança acontecendo em uma cidade. Nós lemos Atos capítulo 8, esse texto fala do início da igreja, os primeiros passos da igreja, o início da evangelização, e a gente começa a ver um pouquinho antes, no Atos do capítulo 6, né? A gente vê ali a morte de Estevão. A gente vê que Estevão estava pregando, os cristãos de um modo geral estavam pregando ali em Jerusalém, e Estevão então é preso por pregar o evangelho. Aqueles líderes religiosos de Jerusalém
resolve prender Estevão, porque ele pregava o evangelho junto com outras pessoas, e eles não apenas prendem Estevão, mas eles julgam Estevão, e eles então, Estevão é o primeiro mártir, ele é o primeiro homem que é morto simplesmente por pregar o evangelho. E o texto é tão interessante, queridos, que a primeira grande pregação de Estevão para um grande público foi exatamente no seu julgamento. Ele está sendo julgado ali por pregar o evangelho, ele está sendo julgado ali por falar aquilo que o Espírito Santo movia no seu coração, diante dos seus acusadores, diante dos líderes religiosos que queriam matá-lo. E a Bíblia diz que ele pregava com tanto poder, que as pessoas olhavam para o seu rosto, e o seu rosto brilhava como se fosse o rosto de um anjo. E ele falou a respeito de Jesus, e a pregação dele foi longa, porque se você olhar para Atos no capítulo 7, 60 versículos são dedicados à pregação de Estevão. Mas aqueles homens então matam Estevão, cheio de ódio no seu coração, cheio de maldade no seu coração, apedrejam Estevão até a morte. Mas antes de morrer, diz o texto bíblico, que ele olha para os céus, ele vê Jesus assentado à destra do Pai, ele vê o trono glorioso de Deus, ele vê os céus abertos, e ele fala: Pai, não impute a eles este pecado, porque eles não sabem o que fazem. Recebe o meu espírito. E Estevão então morre, e neste momento, depois da morte de Estevão, interessante que o líder ali desse processo de apedrejamento de Estevão é um jovem chamado Saulo, um jovem que era proeminente na religião judaica, um jovem que se tornou muito rápido, muito cedo, se tornou um mestre da lei, se tornou um rabi da lei, e esse jovem chamado Saulo será posteriormente também alcançado por esse mesmo evangelho, e ele se tornará o maior pregador do evangelho que a igreja conheceu de todos os tempos, que leva o evangelho para a Ásia, que leva o evangelho para a Europa, que evangeliza todo mundo conhecido daquele tempo. Mas antes de ser alcançado por evangelho, antes de ter a sua vida transformada, esse jovem Saulo é um perseguidor dos crentes, é um perseguidor do evangelho, e a fama desse jovem Saulo corre por toda aquela região, e as pessoas passam a temer, porque aonde tem uma reunião de cristão, aonde tem reunião de seguidor de Jesus, a Bíblia diz que Saulo entrava, arrastava as pessoas pela cidade e condenava as pessoas à morte. Então houve uma grande perseguição aos cristãos, logo após ali o apedrejamento de Estevão, e essa perseguição faz com que esses cristãos tenham que sair de Jerusalém. Essas pessoas são obrigadas a deixar suas casas, essas pessoas são obrigadas a abandonar o seu lar, essas pessoas são obrigadas a abandonar os seus pertences. Não houve tempo para parar um caminhão, para escolher uma outra cidade, não houve tempo para fazer uma mudança, é aquele negócio, sai correndo, junta o que você tem, o que você pode carregar, porque a tua vida está em perigo. Saulo vem aí, e Saulo vai matar todo cristão que ele encontrar. Aquelas pessoas então, elas são dispersas, elas são obrigadas a sair de Jerusalém. E olha que fato interessante acontece, apenas os apóstolos ficam em Jerusalém, todos os outros cristãos, diz o texto bíblico, o livro de Atos, eles são expulsos, ou melhor, não são expulsos, mas eles fogem da cidade, temendo por suas vidas. E a Bíblia fala, e esse texto que nós lemos no capítulo 8, fala a respeito deste processo, fala a respeito de que essa dispersão, essa perseguição, ela proporcionou e ela fez com que o evangelho pudesse ser pregado em outras regiões. E o texto que nós lemos começa falando a respeito desse processo. Então a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é nada, nem as adversidades eram impedimentos para se pregar o evangelho. Veja o verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Querido, nós precisamos entender e precisamos compreender que nenhuma adversidade é impedimento para que nós venhamos a pregar a palavra. Nenhuma circunstância adversa, ela é impedimento para que nós venhamos a pregar a palavra. Nenhum momento difícil pode se tornar um impedimento para que nós venhamos a pregar a palavra. Essas pessoas tiveram que sair das suas casas, tiveram que sair do seu patrimônio, tiveram que sair da sua cidade, tiveram que sair do seu lar, tiveram que deixar as coisas lá, tiveram que sair corrido, pegaram uma mochilinha, põe uma roupa aí, porque Saulo está vindo.
Mas isso não mudou a motivação do seu coração, isso não apagou uma chama que existia no seu coração, isso não apagou um desejo que ardia na sua vida, de falar, de testemunhar a respeito de Jesus. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes que das circunstâncias adversas que nós vivemos, faz a gente parar, muitas vezes as circunstâncias adversas que nós vivemos, acaba sendo um impedimento para que nós venhamos a falar de Jesus. Às vezes a gente reclama da circunstância, às vezes a gente está passando por uma luta e a gente reclama, mas deixa eu te dizer, até as circunstâncias mais difíceis são oportunidades que Deus te dá para você falar de Jesus. Às vezes uma enfermidade que você está passando é uma oportunidade para você falar de Jesus para alguém. Às vezes você está na fila da consulta lá, você está lá sentado esperando o médico para ser atendido, para ser atendida. E tem alguém do seu lado que precisa ouvir falar de Jesus. E às vezes sabe o que acontece? Você está ali reclamando porque você está doente. Ai Deus, por que você deixou eu passar por isso, Deus? Estou aqui de novo. Você já parou para pensar por uma outra perspectiva? Que Deus pode estar te levando para circunstâncias, para condições, para que você possa falar de Jesus. Querido, está lá na fila do emprego. Em vez de estar reclamando porque não tem emprego, quem sabe abre os teus ouvidos, abre os teus olhos, olha para quem está na frente, olha para quem está atrás, porque talvez Deus te levou para aquele lugar para que você possa falar de Jesus para aquela pessoa. Não existe circunstância adversa, não existe circunstância que venha impedir que nós possamos falar de Jesus. O chamado para nós é para pregar em todo o tempo, pois o desejo do coração de Deus é que todas as pessoas alcancem a salvação. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E ele diz para Paulo na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 4, de 1 a 2, ele diz assim: conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na vida e no seu reino, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Todo momento é momento de você pregar a palavra. Todo momento é momento de você falar de Jesus. E sabe o que eu vejo? Às vezes eu vejo pessoas que as circunstâncias não são compreendidas pelas pessoas. Às vezes nos falta um entendimento, às vezes nos falta que nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais para entender que os motivos de Deus são maiores que os nossos motivos, que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Aquelas pessoas talvez não tivessem onde morar, aquelas pessoas talvez não tivessem onde dormir, mas aquelas pessoas estavam pregando o Evangelho, eles encontravam alguém, nesse caminho deles eles estavam pregando o Evangelho. Olha, eu estou procurando uma casa para alugar, porque eu estava em Jerusalém, eu tive que sair de lá. Você conhece uma casa para alugar? Mas deixa eu te falar uma coisa, você não tem uma casa para alugar, mas eu quero te falar de Jesus, eu quero testemunhar a respeito de Jesus. Era isso que acontecia. A circunstância não pode ser um impedimento. A circunstância não pode nos impedir de entendermos do propósito do Senhor, que o Evangelho seja pregado. Sempre, a qualquer momento, em qualquer ocasião, é tempo de pregar o Evangelho. Eu lembrei de uma história, estava ali na porta agora, e chegou ali a irmã Alice e o irmão, meu amigo Salvador. Levanta a mão, Salvador, faz assim, Alice e o Salvador. Ali. São crentes antigos, conheço eles ainda quando eu era mais magro, né? Eles conheceram a Bruna na barriga da Cíntia. E esses dias eu fui tomar um café com eles lá. E ela me contou um testemunho que me impactou. Eu ganhei o dia com o testemunho que ela contou. E ela falou de um momento difícil que eles viveram. Que o filho deles, o Silcio Eliede, que é meu amigo também. E ele ficou doente. E ele teve um câncer. Foi isso, né, Marlice? Foi um câncer. E queridos, crente da antiga, quando alguém fica doente, não vai chorar no Facebook nem reclamar do Facebook. Crente da antiga dobra o joelho e começa o quê? A orar. E eles começaram a orar, e começaram a orar por aquela situação, e foi um tempo de luta, né? Foi um tempo de muita luta, eu lembro, não estava próximo, mas lembro dessa circunstância. E aprove Deus curar o Silcio. Curou o Silcio, o Silcio foi curado de um câncer. E aí, a irmã Alice, ela me contando, ela vou fazer aqui um culto de ações de graça aqui, porque todo mundo da minha rua sabia da nossa luta, todos os meus vizinhos sabiam que nós estamos orando pela situação do Eliede.
vou fazer um culto de ação de graças aqui. Fez um culto de ação de graças e convidou todos os vizinhos. E as pessoas vieram, tal. E depois ela me falando que uma vizinha que ficou sabendo da história, um dia a vizinha teve também a notícia terrível que um filho também estava passando por câncer. E o que aquela vizinha fez? A vizinha se lembrou de quem? Se lembrou deles. E diz que a irmã Alice, voltando da igreja, ela parou a Alice e falou: Alice, eu lembro daquela situação, que você pode entrar aqui e orar pelo meu filho, porque meu filho está na mesma situação do teu filho. E a irmã Alice foi lá, orou, e começaram a visitar, e acompanhar, e abençoar aquela família, e orar com eles. E aí o evangelho chega. Às vezes numa circunstância adversa, o evangelho chega. E queridos, olha só que coisa interessante. E aí, aprove a Deus que essa criança viesse falecer. Era criança? Uma criança, aprove a Deus que essa criança falecesse. Mas o evangelho já tinha entrado naquele lugar. A palavra de Deus já tinha entrado naquele lugar. E aí no dia do sepultamento fizeram culto. Fizeram apelo. Veio a família daquela criança de vários lugares, de Ponta Grossa, de vários lugares, aquela casa cheia, aquele lugar cheio. Fizeram apelo, aquela família toda que veio de fora aceitou Jesus, receberam a Jesus, e era muita gente que recebeu a Jesus. O que nós vamos fazer agora com esse povo? Não é daqui, é lá de Ponta Grossa, nós vamos ter que ir lá, e começaram a ir devagarinho em Ponta Grossa. Tem uma igreja em Ponta Grossa hoje, tem um pastor cuidando dessas pessoas lá, porque o evangelho chegou e transformou a vida daquelas pessoas. Qualquer circunstância é momento, qualquer tempo é tempo de se falar do evangelho, de se pregar do evangelho. A questão é que às vezes nós estamos olhando tanto para nós mesmos, nós estamos olhando tanto para o nosso umbigo, achando que o sol e as estrelas giram ao nosso redor, que nós perdemos as oportunidades de pregar o evangelho. Qualquer circunstância, não existe impedimento para pregar o evangelho. Verso 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha que coisa. Segunda coisa que nós aprendemos aqui: o amor pelas almas rompe todos os preconceitos. Querido, samaritano era tido como impuro pelos judeus. O povo de Samaria era tido como uma sub-raça. Havia um preconceito muito grande dos judeus para com os samaritanos. Isso acontece 600 anos antes. Houve lá uma guerra, os judeus, os israelitas foram expulsos daquele lugar e foi colocado ali outros povos. Houve uma miscigenação de povos ali. Então, realmente, eles cultuavam a Deus, mas cultuavam a outros deuses. Então, eles eram tidos como impuros. Você acredita que um judeu que saía da Galileia, ele dava a volta no Rio Jordão, atravessava o Rio Jordão, dava a volta por fora, atravessava o Rio Jordão de novo para chegar na Judeia, mas não passava na Samaria. Ele não pisava na Samaria. Havia um preconceito muito grande. Tanto é que se você vê no Evangelho, quando Jesus fala com aquela mulher samaritana, ela se assusta. Como tu, sendo judeu, fala comigo. Porque existia um preconceito muito grande. Judeu não falava com samaritano era uma raça impura. Mas, querido, o evangelho rompe todos os preconceitos. O evangelho rompe todos os preconceitos. Filipe saiu de Jerusalém, mas o coração dele está ardendo. O coração dele está ardendo. Dentro do coração dele tem uma chama acesa. E essa chama que é acesa pelo Espírito Santo não pode ser apagada. Essa chama não é apagada. E aquela chama arde no coração de Filipe. Filipe fala: eu não posso pregar em Jerusalém. Eu vou atravessar aqui, vou na Samaria e vou pregar para esses samaritanos. O evangelho rompe os preconceitos. A pregação do evangelho não está sujeita aos preconceitos, pois o evangelho é para todos. O evangelho é para judeus, o evangelho é para samaritanos, o evangelho é para brasileiro, o evangelho é para americano, o evangelho é para africano, o evangelho é para asiático, o evangelho é para argentino, o evangelho é para homens, o evangelho é para mulheres, o evangelho é para jovens, o evangelho é para idoso. O evangelho é para capitalista, o evangelho é para democrata, o evangelho é para socialista, para comunista. O evangelho é para heterossexuais, mas é também para homossexuais. O evangelho é para rico, o evangelho é para pobre.
O evangelho é para católico, para ortodoxo, o evangelho é para umbandista, o evangelho é para espírita, o evangelho é para budista, o evangelho é até para crente. O evangelho é para todos. Não existe preconceito quando arde no nosso coração uma chama. Qualquer pessoa, a gente não olha para aquela pessoa como alguém com uma etiqueta, você é samaritano, você é isso. Mas o Espírito Santo que arde dentro de nós, quando nós olhamos para alguém, o Espírito Santo diz: ali tem uma alma. Jesus morreu por essa vida, Jesus morreu por esta alma, e o coração de Deus, conforme lemos na palavra, é que todos se salvem. Somos nós que colocamos impedimentos muitas vezes. Somos nós que etiquetamos as pessoas. E às vezes não rompemos a barreira de atravessar a linha que divide Jerusalém de Samaria. E a gente prefere dar a volta por outro lado. Mas, querido, o evangelho é para todas as pessoas. Porque o evangelho é para mudar a vida de todos. A terceira coisa que nós aprendemos ali, versos 6 e verso 7. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Queridos crentes dos primeiros dias, eles pregavam o evangelho com palavras, eles ministravam a palavra. Mas, querido, a pregação do evangelho era uma pregação com poder, era uma pregação com sinais, era uma pregação com milagres, era uma pregação com maravilhas. E deixa eu te dizer, querido, isso não ficou lá em Atos dos Apóstolos. Nós precisamos acordar como igreja para isso. Isso não ficou marcado no tempo, na vida daquelas pessoas, porque Jesus diz o seguinte: Jesus não diz assim: olha, esses sinais seguirão os crentes do primeiro século. Mas Jesus diz: estes sinais seguirão os que crerem, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome farão maravilhas, prodígios. E por que que isso não acontece? O que é que acontece? Que o evangelho que nós pregamos muitas vezes não é um evangelho seguido de poder. Existe alguma coisa que tem atrapalhado? E querido, deixa eu te dizer para você uma coisa: a questão está, nós cremos verdadeiramente nisso. Será que verdadeiramente nós cremos no poder transformador do evangelho? Será que verdadeiramente nós cremos que se nós orarmos para uma pessoa, essa pessoa pode ser curada? Será que verdadeiramente nós cremos que nós vamos falar de Jesus, não vai precisar nem muito esforço, porque o texto diz que não tinha nem muito esforço, Felipe pregava, os demônios saíam urrando e correndo. Maravilhas aconteciam, os cegos riam, os coxos eram curados. E deixa eu dizer algo para você, isso aconteceu no início da vida da igreja. Mas eu quero te dizer que essa vai ser uma característica também da igreja dos últimos dias, porque a igreja dos últimos dias será uma igreja de poder, será uma igreja onde haverá um manifestar, um derramar do poder de Deus. Querido, deixa eu falar algo para você. Os últimos dias serão marcados lá fora pela maior apostasia que já existiu. Pessoas afastadas de Deus, pessoas que odeiam aquilo que representa Deus, pessoas que odeiam o nome de Deus. Essa será a característica dos últimos dias. Mas a característica dos últimos dias dentro da vida daqueles que conhecem a Jesus, daqueles que receberam o Evangelho, daqueles que têm o Espírito Santo, será um tempo de maior manifestação da glória de Deus, será um tempo de maior manifestação do poder de Deus. A igreja do Senhor dos últimos dias será uma igreja movida e abalada pelo poder de Deus, assim como era a igreja de Atos dos Apóstolos. E querido, deixa eu te dizer, nós precisamos crer nisso. A palavra diz que os sinais seguirão os que crerem. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Uma vez eu fui orar, o problema é que a gente não crê. Na maioria das vezes a gente não crê no que a gente prega. Na maioria das vezes a gente é tímido. A gente tem medo. A gente acredita, mas não acredita muito. Eu fui orar uma vez para uma pessoa, eu já contei aqui, vou contar de novo. E acabou o culto, foi lá no Rio Bonito. Pastor Geraldo, às vezes ele pede para orar pelas pessoas que precisam de oração. E aí um rapaz veio
pastor, você pode orar por mim? Eu já tinha pregado, já tinha encerrado o culto, eu estava assim em cima, o tablado lá é mais baixo, né? Mas eu estava em cima do tablado e o rapaz veio, você pode orar por mim? Eu falei, claro que eu posso orar por você. E eu perguntei, mas qual é o motivo da oração? E ele me falou, pastor, eu sou viciado em crack. Naquele momento, a minha fé escorreu pelo vão das mãos, né? Falei, eu comecei a lembrar das estatísticas. Quantos por cento de pessoas que são viciadas na droga, no crack, na cocaína, e são curadas e são libertas? Eu comecei a pensar nisso. Aí, estiquei minha mão e pensei, bom, vou gastar uma oração, né? É aquela oração que eu vou só gastar ela, não vai servir para nada. Porque nada vai acontecer. Porque na minha mente racional, é quase que impossível uma pessoa que é viciada em droga se transformar. E eu estendi minhas mãos. E querido, deixa eu dizer para você, algumas vezes, não muitas, mas acho que umas 2 ou 3 vezes na minha vida de experiência com Deus, o tempo parou. Sabe aquele segundo que parece uma eternidade? Sabe aquele momento que parece que não acaba? E enquanto eu levava as minhas mãos para colocar a mão na cabeça daquele jovem e orar por ele, cheio de falta de fé, descrendo daquilo que Deus pode fazer. Como é que pode um pastor descrendo daquilo que Deus pode fazer? A questão não está comigo, a questão não sou eu, não é a minha condição, não é meu poder. O que está em dúvida ali não é a minha capacidade. Mas é eu crer ou não no poder de Deus. E quando eu levantei as minhas mãos, eu fui orar por aquele jovem, aquele tempo parou, e Deus falou comigo, e Deus me disse, nunca mais levante a sua mão para orar por alguém, se você não crê naquilo que eu posso fazer na vida de uma pessoa. Sabe, o nosso problema é que a gente não crê naquilo que a gente prega. Nós não vivemos os milagres que Deus tem, nós não vivemos as maravilhas que Deus tem, nós não vivemos os prodígios, porque a nossa mente é racional, a nossa mente é limitada por aquilo que nós somos, a nossa mente é limitada pela nossa condição. Mas deixa eu te dizer, querido, Deus é aquele que muda a vida de pessoas, Deus é aquele que transforma a vida de pessoas, Deus é aquele que se move no sobrenatural, Deus é aquele que manda o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que transforma a vida de pessoas. E está ali, ó, levanta aí, e eu posso falar, sabe por que eu posso falar? Porque ele falou, você era viciado em crack, o que mais? Cocaína, está ali, ó. Todo quanto é tipo de droga, liberto, salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E olha, as mãos dele estão levantadas todos os cultos naquele lugar, adorando a Deus pela transformação que Deus fez na vida dele. Agora a questão é, nós cremos ou nós não cremos? Nós cremos ou nós não cremos? Deus está querendo encher a nossa vida de poder, Deus está querendo encher a nossa vida de milagres, Deus está querendo encher a vida da igreja de operação de maravilhas, de operação de milagres. Eu falava sobre isso de manhã, e eu falava que, olha, a gente precisa ter ousadia, e eu falei, a gente precisa ter ousadia. Um irmão se levantou, dali onde está a Anice ali mais ou menos, e o irmão se levantou, você falou que precisa ter ousadia. De manhã aconteceu isso aqui hoje. E eu vi aquele irmão se levantando, vindo para cá. E ele falou, você falou que tem que ter ousadia. E ele veio meio trêmulo, veio aqui na minha frente, olhou para mim e falou, olha, faz 3 vezes já que eu tenho que falar algo para você, falando para mim. Eu tenho que falar algo para você. E eu não me aguento aqui, eu não me aguento. Mas eu preciso dizer que Deus manda te dizer que o Senhor te ama. E querido, talvez você não entenda, mas algumas vezes eu já orei e falei assim, Deus, levanta um profeta para falar comigo. Levanta um profeta para falar comigo, porque às vezes, querido, os pastores, os homens de Deus, mulheres de Deus, todo mundo passa pelos vales, pelos momentos da dúvida, onde você fala, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é realmente isso que Deus quer na minha vida? Às vezes a gente chega a pensar, Deus, mas será? E não foi nenhuma nem 2 vezes que eu falei, Deus, levanta um profeta para falar comigo, Deus. E deixa eu dizer para você,
Eu imaginava que Deus fosse levantar um profeta, desses profeta realmente que a gente tem, está cheio de profeta nessa igreja. E Deus escolheu uma pessoa, o improvável. E deixa eu dizer algo mais para você, presta atenção, porque Deus mandou dizer isso para você, e agora eu falo como profeta, para os profetas. Eu como profeta falo para os profetas. Deus enche a boca dos improváveis, porque às vezes os profetas estão com as suas bocas fechadas. Deus enche a boca dos improváveis. Esse irmão não é o irmão que rodeia, que dá pirueta, que gira, que faz aviãozinho de Jesus. Mas Deus encheu o coração dele, que ele não se aguentou. A palavra foi brotando, e querido, quando a palavra começa a brotar, a gente não pode segurar, a gente não pode conter. A gente não pode conter aquilo que vem do Senhor, a gente não pode conter a glória de Deus, a gente não pode conter o Espírito Santo de Deus. E deixa eu dizer algo para você, profeta. Se você não abrir a sua boca, Deus vai encher a pessoa que está do seu lado, mas a mensagem vai ser falada, a mensagem vai ser entregue, a mensagem será pregada. Nós vamos viver um tempo de derramar da glória de Deus, nós vamos viver um tempo que a igreja vai desfrutar daquilo que a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos viu. Nós já estamos começando a ver isso. Você já está vendo perna crescer nessa igreja, você já está vendo pessoas sendo curadas, você já está vendo um derramado do Espírito Santo de Deus. Porque, queridos, aonde o Evangelho chega, o Evangelho não chega apenas com palavra, mas o Evangelho chega com poder. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que o Evangelho é o poder de Deus, ele é o poder de Deus. Nós precisamos voltar a ter a fé dos primeiros cristãos que pregavam, que falavam, mas que estendiam as suas mãos e diziam: olha, prata e ouro eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho a ti te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. E o verso 8 diz: havia grande alegria naquela cidade. A presença do Evangelho traz alegria. A presença do Evangelho traz alegria, querido. A vida de muitos era uma tristeza, a vida de muitos era um lamento, a vida de muitos era um tormento, a vida de muitos era sem fé, a vida de muitos era sem esperança. Mas o dia que nós encontramos ao Senhor Jesus, a nossa vida foi mudada, a nossa vida foi transformada. O dia que o Senhor se revelou para nós, o dia que nós ouvimos falar a respeito de Jesus, a nossa vida foi transformada, e Deus transformou a sua vida, não para você ficar sentado no domingo assistindo culto, às vezes nem presencial, às vezes até no YouTube, mas Deus transformou você. Acendeu uma chama no seu coração, acendeu uma chama dentro de você, para que você seja movido, para que você seja guiado, para que você seja direcionado. A circunstância não vai te impedir, a dificuldade não vai te impedir, o tempo difícil não vai te impedir, aquilo que você está vivendo, aquilo que às vezes você reclama, aquilo que às vezes você fala: ai, não tinha que ser assim, isso não vai te impedir de falar de Jesus, não apenas de falar de Jesus, mas falar de Jesus com poder, com glória, com manifestação, com a graça de Deus. Pessoas serão transformadas, pessoas serão curadas, pessoas receberão a salvação através da sua vida. E olha, o mundo vai ficar melhor, porque a Bíblia diz: e havia grande alegria naquela cidade. Quando nós recebemos o Evangelho, a nossa vida é cheia de alegria, querido. Deixa eu te dizer algo: se a sua vida ainda é uma vida de tristeza, se a tua vida ainda é uma vida de lamento, se a tua vida ainda é uma vida de você falar: eu não acho sentido para a minha vida, eu não sei porquê, e se a tua vida ainda é uma vida que você apenas se lamenta por coisas que você vive, se a tua vida é uma vida sem paz, se você não tem paz, se você não consegue levantar de manhã alegre, dizendo: Deus, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, pela obra que o Senhor fez na minha vida.
se você não consegue, se você não tem essa alegria ainda, que você precisa realmente ter um contato com o Evangelho. Deixa eu te dizer, muitas pessoas às vezes são amigos de Jesus, amigos do Evangelho. Tem gente que diz, olha, Jesus é um cara legal, e realmente Jesus é um cara legal. Jesus é um grande sábio, né? Jesus é um filósofo. Mas deixa eu te dizer, querido, não é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos ter uma revelação de Jesus, verdadeira a respeito de Jesus. Jesus não é um grande sábio, Jesus não é um filósofo, Jesus não é um cara legal. A Bíblia diz que Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, não há dúvida nenhuma a respeito disso, que a palavra fala que Ele é Deus. E ela diz que como Deus, Ele te ama tanto, que mesmo sendo Deus, o apóstolo Paulo fala isso em Filipenses. Ele diz, olha, porque Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de homem. Ele deixa a sua divindade no céu, Ele nasce no ventre de uma mulher, Ele vive no nosso meio, não como apenas um filósofo, um cara legal, ou um grande profeta, mas o apóstolo João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era Deus manifestado em Jesus, vivendo entre os homens. Ele sofreu as dores que os homens sofrem, Ele chorou, Ele padeceu, e Ele morreu para pagar uma dívida que era minha e sua, para que eu e você tivéssemos acesso ao Evangelho. Ele pagou todos os nossos pecados, e esse Evangelho está à disposição da minha vida, da sua vida. E quando esse Evangelho chega na nossa casa, quando esse Evangelho chega na nossa vida, ele produz uma transformação enorme. Nós não mais somos os mesmos quando nós recebemos o Evangelho. A Bíblia diz que aquela cidade foi transformada. Era uma cidade triste. Samaria era um local de gente que não se valorizava. Samaria era um local de gente que não entendia o seu próprio valor. A mulher samaritana disse para Jesus, como que você fala comigo? Ela mesma era uma mulher que se depreciava, que não encontrava valor nela mesma. Ela mesma era uma mulher que olhava para ela como uma pessoa inferior. Ela mesma era uma mulher que olhava para ela como alguém indigna. Quantas são as pessoas que estão talvez aqui, ou que estão nos assistindo pelo YouTube, que olham no espelho e falam, você é um indigno. Pessoas que às vezes não são felizes, não encontraram a paz. Mas deixa eu te dizer, quando o Evangelho entra verdadeiramente na nossa vida, a nossa vida é mudada. A nossa alegria não depende mais de circunstâncias. A nossa alegria não depende mais de experiências, daquilo que nós estamos vivendo. Sabe, querido, deixa eu te dizer algo. Todo mundo tem dificuldade. Esses dias eu ouvi uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, e no final o pastor Marciano, ali da comunidade de Alcance, era uma pregação do café da manhã dos pastores. Ele pegou o microfone e ele falou, olha, coisas boas acontecem a homens ruins, e coisas ruins acontecem a pessoas boas. E nós recebemos o Evangelho, mesmo assim às vezes passamos por circunstâncias difíceis, passamos por problemas, por dificuldade. Mas deixa eu te dizer, querido, a alegria que move nosso coração, a alegria que faz nós levantarmos a nossa mão aos céus de manhã, ela não depende do ano do carro que nós temos, ela não depende da roupa que nós vestimos, ela não depende da casa onde nós moramos, ela não depende se a nossa casa é própria, se ela é alugada, ela não depende do emprego, ela não depende do sobrenome que nós temos, ela não depende da quantidade que nós temos na nossa conta. Mas essa alegria que vem sobre nós de manhã é uma alegria que vem pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor. E às vezes a gente está todo cheio de dificuldade, cheio de luta, cheio de problema, e as pessoas não entendem. Mas a gente levanta de manhã, a gente levanta para os céus, a gente fala, glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E isso acontece na nossa vida quando o Espírito Santo entra na nossa vida. Eu quero que você fique de pé, e eu quero fazer 2 orações. Primeira oração que eu quero fazer, eu quero orar por você, quero te dar a oportunidade de você mudar a sua história. Presta atenção. Talvez existam pessoas que entraram aqui hoje, que ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador.
Talvez você até goste do Evangelho, você talvez até ouviu a respeito do Evangelho, mas você nunca tomou uma atitude de dizer assim: eu quero receber Jesus como Salvador da minha vida. A palavra do Senhor diz que nós precisamos confessar com a nossa boca. O apóstolo Paulo fala: se confessares com a sua boca. Nós precisamos dizer: Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero receber a Jesus como Salvador da minha vida. E eu quero te dar essa oportunidade nessa noite de você mudar a sua história, de você mudar a sua vida, porque a alegria vai invadir a sua vida, a alegria vai invadir o seu coração. Então eu queria fazer o primeiro convite nessa noite. Eu quero orar, saber se existe alguém aqui nessa noite que ainda não confessou Jesus como Salvador da sua vida, mas que gostaria de nesta noite dar um passo e dizer: eu quero receber Jesus como Salvador da minha vida, eu quero que Ele entre na minha casa, que Ele entre na minha família, que Ele mude a minha história. Se existe alguém aqui que deseja nessa noite receber a Jesus como Salvador da sua vida, a única coisa que você precisa fazer é levantar a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, eu quero te dar essa oportunidade. Tem alguém aqui hoje, às vezes o Espírito Santo está falando no seu coração, aí na galeria, aqui embaixo, tem alguém que deseja hoje, neste dia, hoje, dizer assim: eu quero hoje aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Talvez você não fez isso ainda, você precisa fazer. Existe alguém que quer receber Jesus como Salvador da sua vida? Eu quero orar por você. Talvez Deus está falando com você aí onde você está. Deus está falando com você onde você está. Tem alguém? Só levanta a sua mão, só dá um sinal com a sua mão se existir alguém. Nós queremos orar por você. Você sabe que todos nós passamos por isso, não? Todos nós que estamos aqui, um dia nós levantamos a nossa mão, a gente ouviu um apelo, o Espírito Santo falou no nosso coração, e a gente nem entendeu, mas quando a gente se viu, a gente estava ali recebendo uma oração. Tem alguém aqui que quer receber Jesus como Salvador da sua vida nessa noite? Se não tem, todos já fizeram isso. Eu quero fazer uma segunda oração. Eu quero orar por você, querido. Talvez você tenha deixado a circunstância desanimar você. Talvez você tenha dito: ah, Senhor, eu vou dar um tempo, eu vou na igreja só no domingo, eu não vou fazer nada para o Senhor. Eu tenho passado por tanta luta, eu tenho passado por tanta dificuldade. Talvez você não esteja vivendo a melhor fase da sua vida que você esperava viver. Mas escute o que eu estou te falando, querido. Deus não mudou o propósito que Ele tem para você. Deus não mudou o chamado que Ele tem para você. Ele não mudou nada. Nessa noite Deus está dizendo: não deixa que a tua circunstância apague uma chama que eu acendi em você. Não deixe que a circunstância apague uma chama no seu coração. E eu quero orar por você. Se você quer receber essa oração, eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Talvez você está desanimado, talvez você tenha deixado essa chama apagar, talvez você não tenha entendido que as circunstâncias que você está vivendo são circunstâncias que Deus tem deixado você passar, mas você não vai mudar aquilo que Deus tem para você. Nada vai mudar. O Senhor quer que você mesmo nesse tempo, neste momento, você seja cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, e que a manifestação da glória de Deus esteja sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero que você saia daqui nessa noite acesa, com essa chama acesa. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que aonde o Senhor te levar, em qualquer circunstância, você é boca de Deus, você é profeta de Deus. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Vai adorando o Senhor. Adoração seja sempre. Você que está aí no banco, levante a sua mão e adore ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo.
quer mudar vidas nessa noite, o Senhor quer mudar histórias. Olha, você não pode sair daqui da mesma forma como você entrou. Você não pode sair daqui do mesmo jeito, desanimado, triste. Você não pode sair daqui falando, às vezes triste com Deus, às vezes querendo culpar até Deus pelas circunstâncias que você está vivendo. Você não pode sair daqui dessa mesma forma. O Senhor quer mudar a sua vida, o Senhor quer mudar a sua história. E o Espírito Santo está falando com você aí no seu coração. O Espírito Santo está ministrando ao seu coração, está ministrando. Você não pode ir para a sua casa do mesmo jeito que você chegou aqui, porque a obra que o Senhor tem na sua vida é uma obra grandiosa, maravilhosa. Nenhuma circunstância que você está vivendo vai mudar aquilo que Deus tem para você. A tempo e fora de tempo, abra sua boca, abra sua boca, é a palavra do Senhor. A cruz me libertou, a cruz nos libertou. Aleluia. Se você creu, diga glória a Jesus e dá uma salva de palmas para Jesus. Mas tem que ser a melhor salva de palmas desse domingo, a melhor salva de palmas que você pode dar. Dê para Jesus e diga glórias a Jesus, glórias ao Senhor. O Senhor é digno de toda adoração.